Tem carro usado que aparece no anúncio e dá até aquela coceira na mão. Completo, bonito, automático, às vezes turbo, às vezes SUV, às vezes até com cara de carro premium. E custando menos que muito popular básico. Na hora, a cabeça já começa a trabalhar. Poxa, pelo preço de um hatch simples, eu consigo pegar um carro muito mais confortável, mais potente, mais equipado e com mais presença. Só que tem um detalhe que muita gente só descobre tarde demais. Alguns carros não quebram o seu coração na compra. Eles quebram o seu bolso depois. E o pior é que em muitos casos, o problema não é exatamente o carro ser ruim. O problema é comprar sem entender porque ele ficou barato, sem olhar histórico, sem calcular seguro, sem cotar peça, sem testar câmbio direito e sem ter reserva para manutenção. Então a ideia aqui não é fazer terrorismo. Não é dizer que todo carro automático usado é cilada, que todo turbo é bomba, que todo SUV antigo é problema ou que todo prêmio usado deve ser evitado. A ideia é te ajudar a separar a oportunidade real de dor de cabeça. E no final eu vou te passar um checklist bem direto para você saber quando esse tipo de carro ainda pode ser uma boa compra, e quando é melhor agradecer, fechar o anúncio e procurar outra opção. Porque, no mercado brasileiro, o carro barato demais quase sempre está tentando te contar alguma coisa. A questão é saber ouvir antes de assinar o documento. Antes de entrar nos exemplos, vamos alinhar uma coisa importante. O mercado de usados no Brasil é enorme. Segundo a Fenauto, o setor de seminovos e usados bateu o recorde em 2025, passando de 18,5 milhões de unidades comercializadas no ano. Ou seja, tem muita oportunidade, muita negociação boa, mas também tem muito carro cansado passando de mão em mão. E é aí que mora o perigo. Muita gente compra carro usado olhando só o preço de entrada. Olha a parcela, olha a FIP, olha se o carro tem multimídia, banco de couro, roda bonita, teto solar, câmbio automático, motor turbo, mas esquece que carro não custa só na hora da compra. Carro custa todo mês. Custa no seguro, custa no combustível, custa no pneu, custa na suspensão, custa na revisão, custa quando acende uma luz no painel, custa quando você precisa vender e ninguém quer pagar o que você acha que vale. E alguns carros parecem baratos justamente porque o mercado já aprendeu, muitas vezes do jeito mais caro, que eles exigem mais cuidado. O primeiro grupo que merece muita atenção é o dos carros com câmbio automatizado de embreagem simples. Aqui entram nomes que muita gente já ouviu: Fiat Dualogic, Volkswagen e-Motion, Chevrolet Easytronic, Renault Easy R e outros sistemas parecidos. E aqui precisa ficar muito claro: câmbio automatizado não é a mesma coisa que câmbio automático convencional. O automático tradicional usa conversor de torque, tem outro funcionamento e costuma entregar uma condução mais suave. Já o automatizado de embreagem simples é, de forma bem simples, um câmbio manual que usa atuadores para trocar as marchas e acionar a embreagem no lugar do motorista. Na teoria, a ideia era boa: oferecer conforto de não precisar pisar na embreagem, com custo menor que um automático convencional. Na prática, no uso brasileiro, muitos desses câmbios ficaram com fama ruim. Por quê? Porque eles podem dar trancos. Podem ser lentos nas trocas. Podem sofrer em manobras. Podem desgastar embreagem. Podem ter problema em atuador. E principalmente, podem cair na mão de oficina que não sabe diagnosticar direito. A Quatro Rodas já destacou que as reclamações recorrentes de durabilidade ajudaram a queimar a imagem dos automatizados de embreagem simples no Brasil, a ponto de esse tipo de sistema praticamente desaparecer dos carros novos por aqui. Em outra reportagem, a revista também trouxe relatos de reparos precoces em Dualogic e Easytronic, com manutenção que pode pesar bastante no bolso. Mas olha a diferença entre uma análise honesta e uma análise rasa. Não dá para dizer que todo carro com Dualogic, e-Motion, Easytronic ou Easy R vai quebrar amanhã. Existem carros bem cuidados, com manutenção feita, embreagem em ordem e câmbio funcionando corretamente. O ponto é, você não pode comprar um carro desses como se estivesse comprando um automático convencional comum. Tem que testar com calma. Não basta dar uma volta de 5 minutos numa avenida lisa. Tem que sair com o carro frio. Tem que manobrar. Tem que pegar subida. Tem que simular trânsito lento. Tem que sentir se ele trepida, se demora para engatar, se dá tranco forte, se aparece aviso no painel, se a embreagem parece patinar. E guarda esse ponto, porque ele vai entrar direto no checklist final. Nesse tipo de carro, perguntar: o câmbio está bom? Não resolve nada. Você precisa testar do jeito certo. E de preferência, levar a uma oficina que conheça esse sistema. E aqui vale uma pergunta sincera: você já teve ou conhece alguém que teve carro com Dualogic, e-Motion, Easytronic ou Easy R? Comenta aqui embaixo como foi a experiência, porque esse tipo de relato ajuda muita gente que está pesquisando agora e ainda não sabe o que observar no test drive. O segundo grupo é o dos carros turbo usados sem histórico confiável. E aqui eu já vou fazer uma defesa importante: motor turbo moderno não é vilão. Pelo contrário, um bom motor turbo pode ser econômico, forte, gostoso de dirigir e muito eficiente.
Tem motor turbo 1.0, que anda como motor maior e bebe menos. Tem motor TSI, THP mais moderno, turboflex atual e vários conjuntos que, quando bem cuidados, entregam uma experiência excelente. O problema não é o turbo. O problema é o turbo usado sem histórico. Motor turbo costuma trabalhar com mais temperatura, mais pressão e mais exigência de lubrificação. Ele depende muito de óleo correto, troca no prazo, filtro bom, combustível minimamente decente e manutenção preventiva feita sem economia burra. E o que acontece no mundo real? O primeiro dono às vezes cuida bem. O segundo dono começa a economizar. O terceiro dono só quer vender. Aí o carro chega para você bonito, lavado, com pneu pretinho, cheiroso por dentro, mas com histórico de manutenção cheio de buracos. E motor turbo não perdoa tanto descuido. Óleo errado, troca atrasada, filtro ruim, superaquecimento, vazamento, carbonização, uso severo em cidade. E manutenção feita no mais barato podem transformar um carro excelente em uma conta pesada. E esse é um ponto que muita gente não calcula. Às vezes o carro turbo usado está barato não porque ele é ruim, mas porque o mercado tem medo de pegar um exemplar mal cuidado. Então, antes de comprar, você precisa investigar. Tem nota fiscal de troca de óleo? O óleo usado segue a especificação correta? As revisões foram feitas em dia? Tem vazamento? Tem fumaça? Tem ruído estranho na partida? Tem perda de potência? A turbina assobia de forma normal? O arrefecimento está em ordem? Esse detalhe parece pequeno, mas vai entrar direto na decisão final. Motor turbo usado sem histórico não é compra emocional. É compra técnica. E compra técnica não se faz só olhando anúncio bonito. Se esse tipo de análise te ajuda a comprar carro com mais critério e menos impulso, já acompanha o Cloud Motors, porque aqui a ideia é exatamente essa: olhar além do anúncio bonito e traduzir o que realmente pesa no bolso do motorista brasileiro. O terceiro grupo é aquele que seduz muita gente: carro médio ou prêmio antigo com preço de popular novo. Esse é clássico. Você começa procurando um carro simples. Aí aparece um sedã médio, um hatch médio importado, um SUV prêmio mais antigo, cheio de equipamentos, motor forte, acabamento bonito, banco confortável, painel sofisticado, e o preço parece irresistível. A cabeça faz a conta errada na hora. Se custa o mesmo que um compacto usado, então vale mais a pena. Só que aqui existe uma armadilha silenciosa. O preço de compra caiu, mas o preço das peças não virou preço de popular. O carro pode ter desvalorizado 60%, 70%, às vezes mais. Mas a peça ainda é de carro médio, importado ou premium. O pneu ainda é maior. O seguro pode continuar caro. A suspensão pode ser mais complexa. A eletrônica pode exigir diagnóstico especializado. Uma lanterna, um módulo, um compressor de ar-condicionado, uma bomba, um coxim ou uma peça de acabamento podem custar muito mais do que você imagina. E tem outra coisa: quanto mais sofisticado o carro era quando novo, mais sistemas ele tem para envelhecer. Teto solar, bancos elétricos, ar digital, sensores, módulos, câmbio mais complexo, suspensão mais cara, farol específico, acabamentos difíceis de achar. É por isso que aquele carro que parece um sonho no test drive pode virar um projeto de restauração involuntária na sua garagem. Mas, de novo, não é para demonizar. Tem muito sedã médio usado que pode ser uma excelente compra. Tem carro premium antigo muito bem cuidado, com dono criterioso, histórico completo e manutenção em dia. Só que esse tipo de carro exige perfil certo. Se você quer comprar, usar sem preocupação, gastar pouco e vender rápido depois, talvez ele não seja para você. Agora, se você entende o custo, tem reserva, tem oficina boa, sabe garimpar peça, aceita uma revenda mais lenta e compra um exemplar muito bem documentado, aí a conversa muda. E aqui entra um detalhe que muita gente ignora: às vezes o carro não é ruim. Ele só é ruim para o seu bolso. O quarto grupo é o dos SUVs usados que parecem baratos pela imagem de status. SUV usado é um dos maiores gatilhos emocionais do mercado. Posição de dirigir alta. Visual parrudo. Boa presença na rua. Mais espaço. Porta-malas maior. Sensação de segurança. Família gosta. Vizinho repara. E aí aparece aquele SUV médio mais antigo, ou uma versão diesel, ou um 4x4, por um preço que parece muito interessante. Só que SUV costuma ter uma conta paralela que muita gente não vê no anúncio. Pneu costuma ser mais caro. Suspensão trabalha mais. Consumo urbano pode assustar. Seguro pode subir bastante dependendo do perfil. Peças podem custar mais. Versões 4x4 ou diesel exigem manutenção mais específica. E em alguns casos, qualquer descuido anterior vira uma conta grande. Um SUV diesel, por exemplo, pode ser excelente para quem roda muito, pega estrada, precisa de força e entende a manutenção.
Mas pode ser uma péssima escolha para quem só roda pouco na cidade, quer custo baixo e comprou apenas porque diesel é mais resistente. Resistência não significa manutenção barata. E 4x4 não é enfeite. Tem diferencial, caixa de transferência, componentes extras, óleos específicos, pneus que precisam estar bem parelhos e manutenção que não pode ser ignorada. A mesma lógica vale para SUVs a gasolina, grandes e antigos. Às vezes o preço de compra parece convidativo, mas o consumo, o seguro e a manutenção colocam o carro em outro patamar de custo. Então, antes de se apaixonar pela altura do banco, faça a pergunta mais honesta: esse SUV cabe no seu uso ou só cabe na sua vontade? Mais adiante, a gente vai transformar essa dúvida em uma regra simples no checklist. O quinto grupo é o dos carros com revenda difícil. Esse aqui é perigoso porque, muitas vezes, o carro em si é bom. Pode ser confortável. Pode ser bem equipado. Pode ter motor competente. Pode ter acabamento acima da média. Pode ser até mais barato que os rivais diretos. Mas, na hora de vender, o mercado vira as costas. Isso acontece com alguns franceses fora de linha, importados de baixa liquidez, versões pouco procuradas, carros com câmbio polêmico, modelos de marcas com rede menor, ou carros que o público simplesmente tem medo. E aqui existe uma verdade que muita gente só aprende quando anuncia o carro: comprar barato é bom, mas vender barato dói. Você pode achar que fez um negócio maravilhoso porque comprou 15% abaixo da FIP. Só que, 2 anos depois, descobre que para vender precisa dar mais 20% de desconto, aceitar troca ruim, esperar meses ou negociar com gente oferecendo muito menos. Baixa liquidez não aparece no painel. Não faz barulho. Não acende luz. Mas pode tirar dinheiro do seu bolso do mesmo jeito. Por isso, quando um carro parece muito completo pelo preço de um carro simples, você precisa perguntar: ele está barato porque é uma joia escondida ou porque quase ninguém quer assumir o risco? E essa pergunta é central para esse vídeo. Porque o problema desses carros quase nunca é uma coisa só. Normalmente é a combinação: preço baixo, manutenção cara, histórico fraco, peça difícil, seguro alto, revenda lenta, comprador sem reserva, vendedor maquiando o problema, oficina despreparada. Sozinho, cada item pode até ser administrável. Juntos, eles viram prejuízo. Vamos imaginar algumas situações bem reais. Situação 1. Você encontra um hatch automatizado, completo, barato, bonito. No teste rápido, parece ok. Depois de um mês, começa a dar tranco, acende aviso no painel e você descobre que precisa revisar embreagem, atuador e fazer diagnóstico especializado. Situação 2. Você compra um turbo usado porque ele anda muito bem e parece econômico. Só que não tem nota de óleo, não tem histórico claro, o dono anterior fazia por fora, e logo aparecem vazamentos, falha de pressão ou consumo de óleo. Situação 3. Você compra um sedã premium antigo porque ele custa menos que um compacto novo. Aí vem pneu caro, seguro alto, suspensão batendo, ar-condicionado com defeito e uma peça eletrônica difícil de achar. Situação 4. Você compra um SUV diesel 4x4 porque diesel aguenta tudo. Só que você roda pouco, em cidade, pega trânsito, não entende de manutenção do sistema e descobre que a revisão não é conversa de carro popular. Situação 5. Você compra um carro completíssimo, confortável, mas com revenda difícil. Usa por um tempo, gosta do carro, mas quando precisa vender rápido, o mercado só aparece com proposta baixa. Percebe o padrão? O prejuízo não vem só da quebra. Vem da falta de cálculo. E o comprador brasileiro, muitas vezes, é pressionado por uma lógica emocional. Ele pensa: eu mereço um carro melhor. E merece mesmo. Todo mundo quer conforto, segurança e um carro mais gostoso de usar. Mas carro usado melhor exige compra pensada. Não adianta comprar carro de categoria superior com orçamento de manutenção de carro popular básico. Essa é uma das frases mais importantes deste vídeo. Você pode até pagar preço de popular na compra, mas não vai pagar preço de popular na manutenção de um carro médio, turbo, premium, SUV, diesel ou automatizado problemático. Então, o que fazer? A resposta não é fugir de tudo. A resposta é filtrar melhor. Porque existem boas compras escondidas no mercado. Existem carros injustiçados. Existem modelos que desvalorizam mais, mas entregam muito para quem sabe comprar. Existem carros completos que fazem sentido para quem tem oficina confiável e reserva financeira. Mas eles não são para todo mundo. O comprador certo para esse tipo de carro normalmente tem algumas características. Primeiro, não compra no impulso. Segundo, aceita pagar uma boa avaliação pré-compra. Terceiro, guarda dinheiro para uma manutenção inicial. Quarto, pesquisa seguro antes de fechar. Quinto, sabe que peça de desgaste também entra na conta. Sexto, não depende de vender o carro em uma semana pelo preço cheio. Sétimo, valoriza histórico mais do que brilho de estética. E oitavo,
Entende que o melhor usado não é o mais bonito do anúncio. É o mais bem cuidado. Essa mentalidade muda tudo. E se você conhece alguém que está namorando um usado completo demais pelo preço, manda esse vídeo para essa pessoa. Às vezes um compartilhamento evita uma compra mal pensada. E deixa o like também, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse alerta para mais gente antes que o prejuízo chegue na oficina. Agora vamos para a promessa prática do vídeo. Depois de passar por câmbio, turbo, SUV, premium, revenda e custo escondido, vamos transformar tudo isso em um checklist simples. Antes de comprar um carro que parece bom demais pelo preço, responda a estas perguntas. Primeira pergunta: o carro tem histórico comprovado? Não é conversa. Não basta só perguntar se o antigo dono cuidava muito bem. E nem só perguntar se pode confiar. É sim, conferir notas, ver manual carimbado, ver comprovantes, histórico de oficina, laudo, registro de revisão. Se o carro tem motor turbo, câmbio automatizado, conjunto diesel, 4x4 ou manutenção mais cara, histórico vale quase tanto quanto quilometragem. Segunda pergunta: o câmbio foi testado em situações difíceis? Se for automatizado, automático, CVT ou dupla embreagem, não teste só em rua plana. Teste com o carro frio. Teste em manobra. Teste em subida. Teste em trânsito lento. Teste ré. Teste retomada. Observe trancos, atrasos, patinação, ruídos e mensagens no painel. Se o vendedor tiver pressa demais para o teste, isso já é uma informação. Terceira pergunta: o motor mostra sinais de cuidado ou de maquiagem? Abra o capô. Veja vazamentos. Veja nível e aspecto dos fluidos. Observe fumaça. Escute partida fria. Veja se há luz no painel. Peça diagnóstico com scanner. Leve em oficina. Carro limpo demais pode ser zelo, mas também pode ser tentativa de esconder vazamento recente. Não conclua sozinho. Quarta pergunta: o seguro cabe no seu orçamento real? Não pergunte para amigo. Não estime por cima. Faça cotação antes. Tenha muito cuidado aqui, pois o seguro muda por cidade. Perfil, idade, garagem, uso e modelo. Um carro barato de comprar pode ficar caro de segurar. Quinta pergunta: você cotou pneus, pastilhas, amortecedores e revisão básica? Essa é a conta que quase ninguém faz. Às vezes o carro está com pneu bonito, mas precário. Depois de alguns meses, você descobre que um jogo de pneus custa muito mais que no popular que você estava olhando. Antes de comprar, pesquise peças de desgaste. Não precisa cotar o carro inteiro. Comece pelo básico: pneus, freio, amortecedor, óleo, filtros, bateria e itens de suspensão. Sexta pergunta: existe oficina boa para esse carro perto de você? Não adianta comprar um carro sofisticado se na sua região ninguém mexe direito nele. Oficina errada troca peça por tentativa. E troca por tentativa é uma das formas mais caras de manutenção. Sétima pergunta: esse modelo tem revenda aceitável? Pesquise anúncios. Veja há quanto tempo carros parecidos estão publicados. Compare preço pedido com preço realista. Converse com lojistas. Veja se o modelo tem público ou se fica encalhado. Às vezes, o desconto na compra precisa ser grande o suficiente para compensar a dificuldade de venda depois. Oitava pergunta: você teria reserva para uma manutenção inesperada? Essa talvez seja a pergunta mais sincera de todas. Se qualquer manutenção de 3, 4 ou 5 mil reais destruir seu orçamento, talvez você esteja olhando para uma categoria errada de carro. Não porque você não mereça, mas porque carro precisa caber na vida real, não só no desejo do test drive. Nona pergunta: o preço baixo tem uma explicação aceitável? Pode ser quilometragem um pouco maior. Pode ser cor menos procurada. Pode ser mercado mais lento. Pode ser necessidade de venda rápida. Mas se o carro está muito abaixo dos outros e o vendedor não explica bem, cuidado. Preço baixo demais não é sempre oportunidade. Às vezes é aviso. Décima pergunta: você está comprando carro ou comprando a sensação de estar fazendo um grande negócio? Essa é a pergunta emocional. Porque muitos prejuízos começam quando a pessoa pensa: não posso perder essa chance. Só que carro usado bom aparece de novo. Problema caro também. Então, se várias respostas desse checklist forem positivas, o carro pode fazer sentido. Histórico bom. Teste aprovado. Seguro dentro do orçamento. Peças encontradas. Oficina disponível. Revenda aceitável. Reserva financeira. Preço coerente. Aí sim, talvez você esteja diante de uma oportunidade real. Mas se várias respostas forem negativas, cuidado. Sem histórico. Câmbio estranho. Motor suado. Seguro caro. Pneu caro. Oficina difícil. Revenda ruim. Preço baixo sem explicação. Vendedor com pressa. Nesse caso, talvez não seja um bom negócio.
Talvez seja só uma dor de cabeça bonita, polida e fotografada no melhor ângulo. E tem mais um ponto importante: se você comprar de uma loja ou fornecedor, existe garantia legal. O Procon de São Paulo, por exemplo, orienta que veículos usados comprados de fornecedor têm garantia legal de 90 dias para problemas aparentes. E, quando o defeito não é de fácil constatação, o prazo de reclamação conta a partir do momento em que o vício é identificado. Procons de outros estados tendem a ter essa mesma interpretação. É importante você verificar se na sua região há essa mesma orientação. Mas atenção, garantia não deve ser usada como desculpa para comprar mal. Porque acionar garantia dá trabalho, toma tempo, pode virar discussão e nem sempre resolve sua vida rapidamente. Melhor comprar bem do que comprar no escuro, contando com briga depois. Então, para fechar, fica a ideia principal deste vídeo. Carro usado completo, automático, turbo, SUV, médio ou premium pode ser uma excelente compra. Mas só quando o preço baixo vem acompanhado de histórico bom, manutenção em dia, avaliação técnica e custo compatível com seu bolso. O problema não é querer um carro melhor. O problema é comprar um carro de categoria superior, achando que ele vai custar como um popular básico para manter. No fim, o melhor negócio não é o carro mais equipado pelo menor preço. É o carro que você consegue comprar, manter, usar e vender sem transformar o sonho em dívida. Comenta aqui embaixo qual carro você viu barato e ficou na dúvida se era oportunidade ou cilada. Pode ser que ele vire tema de um próximo vídeo aqui no Cloud Motors. E salva esse checklist, porque ele pode evitar uma compra feita na emoção e uma conta bem salgada na oficina depois. E se você tem um amigo, uma amiga que tem interesse em comprar um carro, compartilhe esse vídeo com eles. Tenho certeza que ficarão muito gratos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!